Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a sessão do Clinical Case Discussion, a plataforma de casos clínicos. E nós hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Ana Carina, endocrinologista. A doutora Ana Carina, especialista em endocrinologia e metabologia pela Associação Médica Brasileira, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional do Rio Grande do Norte e ex-chefe do Serviço de Endocrinologia da Liga Norte-Rio-Grandense de Combate ao Câncer, diretora técnica da Endoclin e diretora da Associação Médica do Rio Grande do Norte, na endocrinologia. Boa tarde, doutora Ana Carina. É um prazer e uma satisfação enorme ter a senhora aqui com a gente. Boa tarde, Gurgel. Um prazer todo meu. Show! Nós vamos hoje apresentar um caso muito interessante, um caso riquíssimo, não só de história clínica, de exame físico e de exames laboratoriais, que vai suscitar muita curiosidade de todos vocês. Então vamos lá ao primeiro slide. É um caso clínico de uma mulher de 19 anos, solteira, estudante, que tinha como queixas principais, aumento de peso rápido. Ela aumentou 15 quilos nos últimos 2 anos e apresentou uma acne facial e corporal resistente ao tratamento com Roacutan. Na anamnese, a paciente referia que mesmo restringindo a alimentação e realizando atividade física 5 vezes por semana, ela permanecia engordando. Se acha muito ansiosa, mas negava ingerir grandes quantidades de comida quando estava ansiosa. Negava compulsão alimentar. E como medicamentos, fazia uso da desvenlafaxina, na dose de 50 mg dia, tinha um sono regular, um ciclo menstrual irregular com alguns atrasos e um fluxo aumentado. Não era fumante, não era etilista e de antecedentes familiares tinha a mãe com obesidade leve. No exame físico, ela tinha um peso de 75 kg e 200 gramas, uma altura de 1,52 m, um IMC de 32, que caracterizou uma obesidade androide, e o peso máximo que ela tinha atingido na vida era exatamente esse peso de 75 quilos. A pressão arterial era normal, não havia nada na ausculta cardiopulmonar e apresentava umas estrias violáceas no abdômen e no braço, conforme mostra a foto. Ela tinha acne na face, no tronco e no dorso, máculas e algumas vesículas. Também tinha acantose nigricans em pescoço e axila e tinha pelos no busto, no mento e alguns pelos no braço superior e em outras áreas. E o Ferman era igual a 12. Doutora Ana Carina, diante de uma história clínica dessa, uma paciente jovem com obesidade, que ela não consegue perder peso, com esses dados de exame físico, poderia nos fazer alguma menção de algum diagnóstico diferencial baseado somente na história clínica e no exame físico? Assim, de antemão, o que a gente tem que pensar é uma paciente obesa, né? A obesidade para o endocrinologista, esse é o nosso dia a dia, né? Então, paciente jovem obesa, a gente sabe que hoje a obesidade faz parte de 20% da população, hoje nossa tem obesidade. E a gente for considerar pacientes com excesso de peso, mais de 50% da população tem o excesso de peso. Então, isso é o nosso dia a dia, realmente isso não é incomum no nosso dia a dia. O que chama a atenção realmente foi um aumento muito grande de peso, né? Um aumento de 15 quilos em 2 anos, então isso realmente nos chama a atenção. E tem alguns dados que a gente precisa valorizar também, né, no exame físico. Quando a gente vê essas estrias, né, essas estrias violáceas, realmente a gente tem que, né, então isso nos chama a atenção, porque não é comum, a gente tem mais comum, principalmente pacientes que engordam, pacientes mais jovens, aquelas estrias que são estrias nacaradas, aquelas estrias mais esbranquiçadas. Então, essas estrias realmente é o que realmente a gente deveria pensar na possibilidade, talvez, de uma síndrome de Cushing para essa paciente, pensando nessas estrias, porque realmente é um sinal muito característico, né, da síndrome de Cushing. A paciente também tem uma acne, né? Então, se a gente for pensar, ela tem uma paciente obesa com acne, né? Acne não só facial, mas uma acne também em tronco. E é uma paciente também com hirsutismo, né? Então, esse FERMA é um índice que a gente avalia, né? Os pelos, né? Lembrando que os pelos que a gente considera realmente esse hirsutismo hormonal, é aqueles pelos em áreas onde a mulher não tem pelo, né? Que é exatamente buço, né? O buço, o mento, né? Braço superior, região supraumbilical, região de dorso. Então, são 9 áreas que a gente quantifica essas áreas. A gente vai quantificar a partir de um ponto, de uma cruz a 4 cruzes, né? E 0 se não tiver pelo nenhum.
E aí, se eu tiver um ferrima maior que 8, eu já posso dar esse diagnóstico clinicamente de um hirsutismo sem precisar de nenhum exame, né? Então, é algo extremamente simples. Então, a gente está se deparando com uma paciente obesa, com acne, com essas estrias violáceas e com esse hirsutismo. Então, acho que a gente poderia ver a possibilidade realmente também de pensar na síndrome de Cushing. Apesar de que não é incomum também o paciente obeso, por si só, ele apresentar esses sinais, né? É uma paciente também que a gente vê aqui, a acantose, é uma paciente que também claramente tem uma resistência à insulina. Lembrando que essa acantose, quando essa tem essa característica bem clara, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, às vezes a gente tem só aquela hiperpigmentação, mas da paciente realmente você tem aquele aspecto aveludado e esse aspecto de realmente da hiperpigmentação com esse aspecto aveludado que você tem a característica de acantose, a acantose é patognomônica de resistência à insulina. Eu também não preciso pedir nenhum exame, tá? Para essa paciente, para me dizer que essa paciente tem uma resistência à insulina. Então, ela paciente é uma paciente obesa com resistência à insulina, com a acne, com hirsutismo, né? Então, a gente poderia daí a partir, né, para fazer outras avaliações. Perfeito. O que nós temos de exames laboratoriais? Nós temos um hematócrito 41, a 17 hidroxiprogesterona de 297, um FSH de 12, uma testosterona de 49, uma prolactina de 24, um TSH de 1,4, uma curva de insulina-glicose, uma glicose de jejum 97, uma glicose com 120 minutos 136, uma insulina de jejum de 30, uma insulina pós-glutol 120 minutos 544 e uma hemoglobina glicada de 5,3. Quer interpretar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Karina? Sim, a curva, né, só respaldou o que a gente falou, né, da história clínica. A paciente tem acantose, então não precisaria desse exame para dar esse diagnóstico de resistência à insulina, mas claramente é uma paciente com resistência, né, laboratorialmente também. A gente tinha o aspecto clínico, agora a gente tem um aspecto laboratorial. Essa insulina em jejum, ela pós-glutol, ela tem que ser no máximo até 150. Da paciente deu 544, é um valor extremamente alto, né? Então, confirmando aquela hipótese, né, clínica que a gente já tinha da resistência à insulina. Essa 1C, né, uma 1C normal, na resistência à insulina, muitas vezes essa glicose vai estar normal, às vezes até baixa. Então, essa 1C, ela não vai ser importante para dar esse diagnóstico de resistência. Porque muitas vezes na resistência, principalmente nesse início, a gente tem realmente glicose normal ou até baixa. Tá? Só com avançar dessa resistência que esse paciente vai passar por um pré-diabetes, aí que você teria alteração de glicose. A insulina de jejum de 30, algum comentário? Não, essa insulina também está alta de jejum. Também está alta. O normal, né? A gente espera para ter quanto a insulina de jejum? A gente espera no máximo até 25. Depois de 25 a gente já se preocupa. Já é o suficiente para dar o diagnóstico de resistência à insulina? Não. Olha, na prática clínica, dificilmente hoje a gente pede curva. Normalmente o que a gente faz realmente, que a gente pede muitas vezes, se a gente tem dúvida, né, na clínica, é fazer uma glicose de jejum, a insulina em jejum. O próprio laboratório já nos dá 2 índices, que é o índice de Roma-IR e o índice de Quick. E esses exames já dão realmente um respaldo maior para a gente poder dar esse diagnóstico. E junto com a clínica, né? A clínica é soberana para a resistência à insulina. Se eu tenho esse paciente, tenho uma paciente obesa, com esteatose hepática, com ferritina alta, com alteração de lípides, né? Que eu tenho essa hiperpigmentação em dobras, né? Então, é um paciente que eu já vou dar esse diagnóstico de resistência à insulina se eu tenho uma circunferência abdominal aumentada. Então, se eu tenho pelo menos 3 pontos, né, dessa síndrome metabólica, eu sei que essa paciente ela tem uma resistência à insulina aí associada. Algum comentário sobre o IMC, do slide anterior, de 32? O IMC 32 a gente fecha o diagnóstico de obesidade leve, né? Lembrando que a obesidade hoje é uma condição de doença, né? Então, não se chama ex-obeso mais. A gente sabe que a obesidade não é só obeso quem quer, muitas vezes, né? Então, é importante a gente ter essa consciência hoje, tanto que a gente não chama mais a gente valorizar a questão da obesidade como doença, né? Tratar esse paciente é muito importante, porque a obesidade ela nunca vem sozinha, né? Então, a obesidade é uma doença que traz outras doenças juntos, a hipertensão, o diabetes. Então, a gente precisa valorizar muito essa questão desse paciente obeso e tratar. E está descrito também a obesidade androide. Quer falar algum comentário sobre o episódio androide, ginoide? Isso, a obesidade androide é aquela paciente que ela tem realmente aquele aumento de gordura abdominal, né? Então, que predomina na região do abdômen. Essa é a obesidade pior, porque essa obesidade androide está significando que aquele paciente ele tem mais gordura visceral,
né? Então, eu tenho gordura visceral no fígado, mas posso ter gordura visceral também no coração, nos vasos. Então, isso é um alto fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, a gente tem valorizado também muito e é algo simples, é só fazer a medição dessa circunferência abdominal. Para a mulher, a gente vai se preocupar se você tem uma circunferência acima de 88 e para o homem acima de 104, 102. Perfeito. Acho que nós temos agora mais um slide. Então, que diagnósticos você poderia fazer baseado nessa história clínica, nos exames laboratoriais? Os que a gente já falou, né, da resistência, obesidade, hirsutismo leve, mas eu acho que a gente poderia pensar na possibilidade também de investigar para essa paciente a síndrome de Cushing por conta dessa característica, né? Uma paciente que tem acne, hirsutismo, uma obesidade importante num período pequeno de tempo, né? Ela paciente engordou 15 quilos em 2 anos. Além de tudo, essa paciente, a própria pele dela é uma pele mais frágil. Ela não tem, que é muito comum a gente associar o Cushing, aquele paciente que tem aquela pletora facial, aquelas bochechas maiores, ela não tinha essa característica. E não tinha também a giba de búfalo também, que é uma situação. Mas, por incrível que pareça, isso aí também não é tão específico para a síndrome de Cushing. Os 2 sinais mais importantes para o Cushing, que a gente realmente tem que valorizar mesmo, pensar a doença, é essas estrias violáceas e a fraqueza proximal, aquela paciente que ela não consegue se levantar, muitas vezes de uma cama, ela não consegue, quando ela se agacha, ela não consegue levantar, porque essa fraqueza proximal é bem característica também. Essa paciente, ela não tinha fraqueza, inclusive ela treinava, né, todos os dias na semana, treinava 5 vezes por semana, né? Então, todos os dias úteis da semana. Ok, então um quadro de grande importância no dia a dia da nossa clínica, porque, como você mesmo falou, a quantidade de sobrepeso e obesos é enorme, mais de 70% da população, somando os 2 grupos, né, de sobrepeso e obesidade, e existe um percentual nesse universo que pode levantar suspeita de Cushing. Existe algum exame de screening aí que você lançaria? A gente precisaria primeiro pensar, né, então... só para complementar aqui, eu passei para paciente que tinha resistência à insulina metformina, né, que é o que a gente utiliza, que aí você vai conseguir melhorar essa insulina e vai até ajudar a favorecer a perda de peso, porque a insulina é um hormônio anabolizante, né, então é um hormônio que engorda, então um valor altíssimo de insulina, dificilmente essa paciente vai perder peso se a gente não conseguir baixar essa insulina, e precisa fazer dieta e atividade física também para melhorar essa resistência. Em relação a exames, a gente precisaria confirmar esse hipercortisolismo. Na realidade, a síndrome de Cushing, a gente tem 2 etapas, né, para esse diagnóstico. Confirmar o hipercortisolismo e depois saber da onde está surgindo, né, aonde vem realmente esse aumento desse cortisol. Né? Okay. Seriam as 2 etapas. Então, vamos ver o que nós temos a seguir. A paciente foi para o nutricionista, que melhorou a dieta, mas não perdeu peso. Fez atividade regular e manteve o peso. Aliás, teve até um aumento de peso. Né? Os exames que foram então solicitados, um cortisol basal de 17, aqui o normal até de 5,3 a 22,5 microgramas por decilitro, acredito. Isso. A CTH de 63, normal até 46. Um cortisol salivado da meia-noite, o paciente colheu pela manhã 0,7, o normal abaixo de 0,7. Comentários. Na realidade, para a gente confirmar o hipercortisolismo, a gente tem 3 opções. Um é o cortisol salivado da meia-noite, que foi o que a gente pediu. Outro, a gente pode fazer o cortisol urinário nas 24 horas. E a outra opção é fazer um cortisol pós-dexa, né? Que a gente faz a dexametasona, 1 miligrama, né, na véspera do exame, às 23 horas, e colhe no outro dia pela manhã. Então, eu optei pela paciente, então eu optei pelo cortisol basal. Muitas vezes eu até peço muito mais o cortisol pós-dexa. Mas para essa paciente especificamente eu pedi o cortisol basal. E quando eu falei que ele ia usar o corticoide, eu até pensei, mas ela disse que como ela já estava obesa, então todo mundo tem medo do corticoide. Eu disse, não, então vamos fazer o cortisol salivado à meia-noite. É um procedimento simples, mas a paciente realmente, infelizmente, né, se confundiu e não colheu corretamente. E veio um cortisol, ela colheu pela manhã, que não é o horário correto, né, e deu normal. O cortisol basal em si, ela não traz grandes diagnósticos, né, muito comum, hoje está na moda, né, as pessoas chegam, doutor, eu quero ver se eu tenho fadiga, né, adrenal, eu quero fazer meu cortisol. O cortisol basal, ele, assim, para esse diagnóstico, ele não ajuda muita coisa, realmente, é mais para a gente fazer o diferencial mesmo, né, do cortisol basal da meia-noite, mas que na prática, ele não traz grandes... Não tem muita sensibilidade? Não tem. Se a gente for avaliar desses 3 exames que eu falei, o que tem maior sensibilidade e especificidade realmente seria o cortisol salivado à meia-noite, né? Que foi exatamente o que eu pedi, mas nem sempre todo mundo vai fazer. Por que à meia-noite, Ana Karina?
Porque o cortisol, ele é liberado, ele tem um ritmo circadiano. Então, o horário que ele tem o maior pico é pela manhã, às 8 horas. E ele vai ter o menor valor à meia-noite. Então, por isso que é feito à meia-noite, porque é o horário que, teoricamente, se você tem um valor mais alto à meia-noite, que é o horário que é para estar mais baixo, aí você consegue firmar melhor esse diagnóstico. Então, a rotina, além do pede-se o cortisol basal de manhã cedo e também o cortisol salivado de meia-noite, é uma rotina de screening. De screening. Você pode escolher um dos 3 exames, né? Por isso que eu escolhi o cortisol, né? O salivar, né? Certo. Nesse primeiro momento. E aí a paciente colheu errado, e aí a gente tem as opções aí de tentar outro cortisol. Orientei ela para tentar ela fazer, mas aí eu já preferi fazer 2 exames depois, né? Preferi fazer Mas antes tem um ACTH aí aumentado. Tem um ACTH muito alto, exatamente. E o ACTH muito alto, ele é muito sugestivo realmente da doença de Cushing. Porque o Cushing, quando a gente avalia, você tem a possibilidade de ser de causa, né, hipofisária, hipotalâmica, que é muito raro, a hipofisária, que corresponde a em torno de 80% dos casos, e aí que seria a doença de Cushing, e aí você tem esse ACTH aumentado, ou você pode ter causa adrenal, né? Existe uma outra causa também de ACTH aumentado, que seria por tumores, né? Existem alguns tumores que são produtores de ACTH, e que é o mais comum é o tumor de pulmão, o tumor de pulmão de pequenas células, que você pode acontecer isso aí. Mas não é tão comum também. E ou tumores neuroendócrinos, que também podem ser produtores de ACTH, tá? Mas pode corresponder a poucos casos. A grande maioria realmente é por hiperprodução da hipófise, né? Geralmente é um adenoma de hipófise que vai hiperproduzir esse ACTH. E na causa adrenal, a gente teria a produção também por um adenoma na adrenal, né, que esse adenoma produtor de cortisol, ou você poderia ter uma situação que é muito raro também, que seria a hiperplasia adrenal, que acontece nas duas adrenais e que corresponde só a 1% dos casos, né? Numa terceira consulta, ela retorna meses depois da primeira consulta, não tinha feito, tinha sido solicitada uma ressonância nuclear magnética de crânio, creio eu. Isso, exatamente, célula túrcica. Certo? Mas ela estava com aparelho dentário e por isso não foi feito. Ela estava com 90 quilos, aumentou 15 quilos em relação à primeira consulta e o IMC deu um salto para 39. Quem tinha 32 foi para 39. Então, essa paciente, como a gente realmente tinha esse valor de ACTH muito alto, então eu já direcionei realmente para um Cushing realmente de causa realmente hipofisária. Então, eu pedi já um exame, uma ressonância de hipófise, porém a paciente não fez porque estava com aparelho dentário. Então, gente, na prática clínica nada é muito simplesinho. No livro é ótimo, né? Então, a gente vê tudo arrumadinho, que a gente faz. Na prática, você viu que o cortisol a gente pediu de uma forma, veio de outra, a paciente colheu errado. A ressonância a gente pediu, a paciente não fez porque tinha. E é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia, né, Gugel? A gente tem isso que realmente acontece. A paciente voltou sem o exame, mas voltou com alguns exames laboratoriais, né? A paciente engordou também, né? 15 quilos em relação à consulta anterior. E a paciente veio com andrógenos normais, né? Um GF1 normal também. Veio o cortisol salivar noturno, estava baixo, que na prática também acontece isso. Então, muitas vezes você precisa de 2 a 3 tomadas, pelo menos, desse cortisol, para poder a gente ter, muitas vezes, um diagnóstico. Mas veio um cortisol pós-dexa de 17,8. Então, realmente, um cortisol muito alto, né? A gente considera um fator de hipercortisolismo se você tiver acima de 5, né? Acima de 2 você já suspeita, né? Já seria o screening, maior que 2. E acima de 5, geralmente, já é confirmatório de hipercortisolismo. Então, a gente tem a confirmação de hipercortisolismo, falta só a imagem, né? Tá, então, para ficar bem claro para quem está nos escutando, primeiro, o cortisol, ele tem uma sensibilidade, o cortisol de jejum da manhã tem uma sensibilidade baixa, baixíssima. Certo? Baixíssima. Então, você pode até pedir... A gente pode pedir para dar diagnóstico de insuficiência adrenal. É a única indicação. Mas, na prática, quando você suspeita realmente de Cushing, você tem que pedir esses outros 3 exames que a gente falou. Ou cortisol urinário às 24 horas, ou cortisol salivado à meia-noite, ou cortisol pós-dexa. Você faz no dia anterior? Faz 1 miligrama de dexametasona às 23 horas e pede para o paciente colher o exame no outro dia às 8 horas da manhã. Perfeito. Okay. Lembrar que o paciente tem que dormir a noite toda. E aquela dosagem de cortisol de manhã, uma dosagem de cortisol às 16 horas? Antigamente a gente fazia. Não, a gente não tem feito mais, né? Na realidade.
E é importante também esse cortisol, esse paciente não pode ter tido um grande estresse, ou não pode realmente tem que ter dormido a noite toda para poder colher, né? Então, não pode, por exemplo, sair de um plantão e colher o cortisol, porque o cortisol é um hormônio de estresse, né? Então, ele vai estar aumentado realmente em situações de estresse. E é muito comum também esses pacientes terem um cortisol aumentado, inclusive o próprio obeso, né? Em torno de 20% dos obesos, eles podem ter esse cortisol um pouquinho aumentado mesmo pela própria obesidade. Então, nem sempre, né, na prática clínica, a gente vai ter esse diagnóstico tão arrumadinho, tão correto. Mesmo que dê alto, a gente vai ter que confirmar isso aí. Perfeito. Ok, o que é que nós temos? Então, enfim, essa paciente chegou com a imagem, né? E aí a gente tá vendo essa imagem, realmente uma célula, né? Uma hipófise bem aumentada, né? Se puder só identificar aí a hipófise, né? Então, veio realmente uma hipófise, um adenoma, né? Hipofisário de 1,5 cm, né? E, inclusive, a lesão já oblitora, está obliterando parcialmente a cisterna supracelular, né? Mas não tem sinais de compressão do quiasma aórtico. Só aponto lá para o quiasma, que é essa partezinha branquinha lá em cima. Pronto, exatamente, o quiasma está aí. Então, a gente tem aí a confirmação do nosso adenoma. E aí o diagnóstico, né? A gente firma o diagnóstico realmente de doença de Cushing, né? E a conduta para essa paciente realmente é cirurgia. A cirurgia é transesfenoidal, só mostrando essa imagem aqui embaixo, aí é o seio esfenoidal. Então, a cirurgia é feita por esse, né? Pelo nariz, né? E aí ele aí consegue acessar realmente a hipófise e consegue retirar. O termo correto é a nodulectomia, né? Então, você vai tirar só aquele adenoma, né? Só aquele nódulozinho hipofisário, né? Tentar preservar ao máximo realmente de estrutura hipofisária. Perfeito. Para que a gente não tenha as deficiências no pós-operatório. Ana Carina, existe alguma estatística de cada 1.000 pacientes obesos, quantos por cento teriam uma possibilidade de ter uma doença de Cushing? Olha, só 3% das obesidades que elas são de causa hormonal. E das causas hormonais, o Cushing realmente seria a doença mais comum, tá certo? Certo, Na verdade, ótimo. Tá errado isso aí. Então, corta aí. Deixa eu conferir. Confira aí. Confira aí. Bem, e como ficou essa paciente na evolução dela? O que é que nós temos para mostrar para os nossos ouvintes? Bem, como a gente falou, né, dificilmente esse paciente, depois dessa cirurgia, ele fica geralmente com algumas deficiências hormonais, tá? Raramente a gente tem um paciente, né? É mais comum, geralmente, quando a gente tem adenoma, que são os prolactinomas, né? Que é da prolactina, já é mais comum a gente não ter tanta deficiência. Mas, geralmente, quando você tem um nódulo maior, um adenoma maior, como foi o caso dessa paciente, que era 1,5 cm, né? Você vê que realmente pela imagem é uma imagem bem expressiva. Então, esses casos, geralmente, a gente cursa com deficiência. Então, a gente tem condição de definir as deficiências que a paciente vai ter, né? Que seria 6 meses depois da cirurgia. No início da cirurgia é muito comum esse paciente fazer o diabetes insípidos, né? E fazer a insuficiência adrenocortical, porque imagine que o paciente com Cushing é um paciente que ele tem muito hormônio circulando, muito cortisol. E aí você tira a fábrica, né, desse cortisol, né? No caso, é a fábrica do ACTH, que vai estimular a produção de cortisol pela suprarrenal, mas você tira isso aí. Então, na hora que você tira, esse cortisol baixa muito, então a paciente realmente é muito comum fazer a insuficiência adrenocortical, que foi o que a paciente fez realmente no pós-operatório imediato. E a gente faz, então isso seria mais recente, mas muitas vezes isso é transitório. Então, a gente só tem condições de fazer a definição completa do que o paciente tem vai ter ficado de deficiência para o resto da vida com 6 meses. Então, realmente, como a gente colocou aí, a paciente com 6 meses, né, no pós-operatório, ela ficou realmente, foi comprovado que ela ficou com essa deficiência adrenocortical e ela, com 6 meses, estava fazendo a reposição de hidrocortisona 40 mg dia, ficou com a deficiência de TSH, e aí ela já estava repondo T4 100 microgramas dia. Lembrando que para a gente acompanhar esses pacientes, a gente não pode ver o TSH, porque o TSH vai estar baixo. A gente tem que acompanhar pelo T4 livre e deve se manter esse T4 livre geralmente num valor mais superior, diferente do que o paciente com T hipotireoidismo normal, que você deixa esse T4 livre mais no valor médio, né, mediano. A deficiência de LH-FSH, a paciente também está usando anticoncepcional. A gente também, em algumas situações, até pode fazer a medicação para menopausa mesmo. Em algumas situações a gente faz, eu optei por usar anticoncepcional para paciente. E a deficiência de GH,
né? Essa paciente tem um IGF-1 baixa, essa é a última deficiência que a gente trata. Então, ela vai começar agora, inclusive, a reposição de GH. Mas como é uma paciente realmente que tem uma fraqueza, ela ainda tem uma fraqueza e a gente vai começar a reposição. Na realidade, já começamos a reposição de GH para a paciente, porque é a última reposição. Nem sempre eu vou fazer a reposição de GH, né? Mas o paciente cursa com essa fadiga, mesmo com a gente com reposição correta do corticoide, e essa paciente continua com essa fadiga, é uma situação para a gente fazer realmente o GH, que foi o caso dela. Então, a gente optou por fazer esse GH para a paciente, porque é uma deficiência mais difícil, é uma deficiência mais cara, e medicação injetável, né? Então, nem sempre a gente vai fazer. E a última reposição que a gente faz, a gente precisa controlar tudo, todos os hormônios, para a gente poder começar a reposição do GH. Muito bom. E, clinicamente, ela está bem? Ela perdeu peso? As alterações do exame físico regrediram? Essa paciente, ela não teve uma resposta tão quanto a gente esperava. A gente esperava realmente, normalmente esses pacientes no pós-operatório já perdem peso, né? E a gente tem essa perda. Ela vem perdendo peso, mas ela não teve uma perda tão substancial como a gente imaginava ainda. Ela ainda cursou com essa fadiga, né? Essa fadiga importante ainda. Ela ainda está fadigada, foi por isso que a gente fez a opção agora de fazer o GH. Então, mas a gente tem grandes perspectivas. Lembrando que que o tratamento ele precisa sempre ser feito, porque esse paciente com Cushing é um paciente de alto risco cardiovascular. É um paciente de alta morbidade e alta mortalidade. Então, esse paciente ele pode ter diabetes, pode ter hipertensão, pode ter doenças cardíacas. Então, é um paciente que precisa ser tratado. De toda forma, precisa ser tratado. Quando você não consegue fazer a cirurgia, a gente tem a opção também da medicação em algumas situações, mas é uma resposta muito pobre, mas a gente não tem o que fazer. Ou a gente pode fazer a adrenolectomia bilateral, naqueles pacientes que, por exemplo, ou fez a cirurgia e fez recidiva, ou aquele paciente que não pode fazer a cirurgia. É uma opção também, que seria um último recurso, mas a gente pode fazer. E tem a radioterapia também, que também não é a primeira opção, nem a segunda, mas em algumas situações você pode fazer mão da radioterapia. Hoje a gente tem a radioterapia estereotáxica, né? Multifocal, que ela realmente tem uma ação muito mais específica ali na hipófise. E aí pode ser uma opção para aquele paciente realmente que não pode fazer ou que fez recidiva, porque nem sempre a cirurgia ela é totalmente cura, né? Então, às vezes, esse paciente ele pode recidivar. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa excelente reunião, um show de medicina interna com a doutora Ana Carina. Endocrinologia é uma especialidade riquíssima, necessita que o médico tenha um grande tirocínio clínico, uma grande habilidade no trato do paciente. Todas são importantes, obviamente, mas a endocrinologia, por ter uma especialidade que lida com tantos hormônios, tão complexa, é belíssima. Dona Carina, muito obrigado pela sua presença, foi muito rica a reunião de hoje. Muito obrigado. Mais algum comentário? Não, eu agradeço o convite, né? E realmente a endocrinologia é apaixonante, né? Então, mais estudantes aí, espero que alguns aí se apaixonem de repente por esse caso e resolvam até fazer endocrinologia, quem sabe, né? Caso belíssimo. Muito obrigado, Ana Carina. Eu que agradeço. Até a próxima.